Oi, vem cá. Eu quero que tu me responda assim com sinceridade. Você percebeu algo assim, uma mudança no ar? O clima mudou na tua rua? Sua região tá tensa, assim, com ânimos à flor da pele? Você tá sentindo que a batalha pelo futuro da humanidade começou? Uma coisa meio Senhor dos Anéis, uma coisa meio Exterminador do Futuro? Não? Pois é, menina, nem aqui. Mas, por incrível que pareça, começou oficialmente, né, a campanha eleitoral de 2026. E é um dos inícios mais broxados de todos os tempos. Meu nome é Jairme, este episódio não é patrocinado pelo Boston Medical Group nem pela Tadalafila. Este é apenas o pior das eleições. Eu não sei vocês aí da outra ponta, mas eu tô com a impressão de que ela começou igual com fraternização de firma. Sabe aquela festa que ninguém tá muito animado pra ir, mas todo mundo tem que comparecer porque é obrigatório. Mas só que dá 8 da noite, o pessoal já tá olhando assim pro relógio, olhando pro Uber, já catando de salgadinho pra levar pra casa, porque ninguém quer ficar ali muito tempo. Tá todo mundo assim com entusiasmo de quem tá indo, sei lá, pra enterro de criança, sabe? Evento bom de comparecer, né? Mas também, assim, é compreensível até demais, porque se você for olhar as agendas, não teve nada muito empolgante, muito justificável, assim, para todo mundo estar com os nervos à flor da pele, não. Só para vocês terem ideia, nesse período, né, que a gente tava na eleição anterior, a gente já tava vivendo aquele ritual necromântico, esquisito, bizarro, que pegaram o coração de Dom Pedro I, a primeira compota de incesto já feita na história da humanidade. Inventaram trazer esse troço de Portugal pra cá, pra fazer não sei o quê, e ficar desfilando pra lá e pra cá com este pote de conserva. Pelo amor de Deus, a gente tava nesse nível assim. E foi o período que viralizou o lance lá do Tchutchuca do Centrão, que deixava eles no pico assim da depressão, eles querendo se getulhar mesmo. Aí nessa campanha as pessoas estão com um humor mais, vou dizer, tranquilo, diferente. Lá vem esse gato. O que é que tu quer? Meu Deus, o gato tá atrapalhando aqui. Enfim, é, esse ano, pra quem tava esperando tiro, porrada, bomba no começo da campanha, esquece, esquece. Vamos dar um passeio rapidinho no que rolou nessas campanhas, tá? Na primeira semana. A campanha do Lula, né, ela começou oficialmente no evento lá em São Bernardo do Campo, no estádio, que eu esqueci o nome, eu gravo sem roteiro, sorry. Que teve o berço, né? Que foi o berço sindical do PT. Aí resgatou as origens com a greve dos metalúrgicos, revisitou o passado, toda a trajetória da história do Lula e do partido até lá agora. O que é bom para lembrar o eleitorado de uma coisa, né? Que antigamente, para você se projetar na política, você tinha que apresentar algo, né? Por o bem ou por mal, você tinha que apresentar algo, você tinha que fazer algo, você tinha que se coçar. Naquela época não tinha TikTok para você fazer dancinha, para você fazer palhaçada, para se candidatar depois. Não tinha, né? Você tinha que ser alguém na noite. Aí eu falo isso e lembrei do Tiririca agora, enfim, deixa pra lá. Eu achei o evento legal, assim, inaugural bom, tá? Mas é praticamente um anteriormente em Lula 3, né? Uma recapitulação do seriado. Então, assim, meu problema com esse nenhum. Eu só tenho um problema com isso se a pegada for muito além dessa primeira semana. Porque, veja, legal resgatar a importância do Lula para mostrar a estatura dele, né, perante os outros candidatos. Mas a eleição não tem a ver com o passado, né? Ninguém vota em eleição pensando no passado, a gente vota em eleição pensando no futuro. Então tem que falar de futuro. Então acho que é fundamental resgatar o que foi feito pelo partido, pelo Lula e tudo mais. Mas também tem que falar, olha, a gente vai fazer isso aqui agora, ó, né? Porque no fim das contas eu sei, gente, é a última eleição do Lula, mas vai ser a primeira de muita gente, né? E pausa aqui, só uma fofoca, tá? O evento foi em São Bernardo do Campo. E começou acho que umas 10 da manhã, mas para você chegar lá você tinha que ir mais cedo. Principalmente se você estava indo nas caravanas e tudo mais, porque tinha que é, pegar lugar na arquibancada, né? Se você não estava lá no cercadinho, você tinha que ir para arquibancada. Umas três pessoas reclamando primeiro, porque para sair de casa, tipo, para um evento de 10 da manhã no domingo, é praticamente de madrugada. E o pessoal tudo ficou ensolado, menina.
Os que eu conheço 2 pessoas que... Um, inclusive, ficou parecendo... Nossa, sabe a Moranguete? Pronto, ficou parecendo a Moranguete do PT, porque ficou toda ensolada a bichinha. Né? Então, assim, né? Beba água, passe protetor solar, depois você vai petralhar, entendeu? Agora vem a parte que eu sei que vocês queriam ouvir, a campanha do Flávia! E aqui, né? Aqui nós somos um podcast 100% imparcial, né? Se você quer me cobrar parcialidade, você pague minha conta de luz, minha conta de telefone, de internet, entendeu? Aí você cobra imparcialidade. Esse disclaimer que eu tô fazendo aqui, eu acho que era o que toda emissora, do que quer que seja, deveria ser obrigada a fazer. Porque há uma das poucas coisas que eu senti inveja, né? Porque não tem mais isso praticamente lá nos Estados Unidos. Era a dupla Fox e CNN. Quem assistia a Fox era republicano. Quem assistia a CNN era democrata. Você já assistia a TV sabendo que ia ter lá e tudo bem. Sabe? Porque não existe parcialidade. Só existe objetividade. Longa discussão, longa discussão. Mas enfim, vamos falar da campanha do Flávio? Vamos falar da campanha do Flávio? Vamos ver se ele tem dançado por aí, rebolado, né? Que ele gosta de dançar que só. O que é que aconteceu, né? O ato inaugural da campanha do Flávio foi lá em Copacabana, né? Com o musicine de sempre, trio elétrico, o povo vestido de amarelo pra todo lado. Parece uma convenção dos pintinhos amarelinhos. Não podia faltar também, lógico, a bandeira de Israel, ela se fez presente, estava lá, para tudo quanto é lado, certo? Uma observação importante, tá? Se você olhar as imagens do evento, tem a bandeira do Brasil, dividida no meio assim no palco, porque era uma abertura do trio elétrico, tá? Mas tinha as de Israel lá por todo lado, e a bandeira dos Estados Unidos era a que estava hasteada mais alto. Ela estava mais alto que a bandeira do Brasil. Que patriotismos são esses, né, meu irmão, minha irmã? Deus que me perdoe. Mas se eu tivesse olho de raio-x e um estômago forte, né, para aguentar fortes emoções, e eu olhasse lá naquele evento em questão, eu tenho certeza que tava todo mundo de cueca, calcinha, fio cheiroso dos Estados Unidos, tá? Aí tinha lá um monte de gente divulgando candidatura de um monte de figura esquisita, né, do bolsonarismo fluminense, com aqueles pirulitos nas costas. Pra quem não sabe, pirulito é quando a pessoa que tá promovendo candidato que carrega panfleto, né, geralmente ela tem um troço nas costas com o nome dele, aquilo a gente chama de pirulito. Se for o redondo, né, se for um que parece uma bandeira, você chama de bandeira, enfim. Detalhes, detalhes, detalhes. Aí, como sempre, tem um ou outro com farda do exército, agora elas são mais tímidas, né, viu que da cadeia pedir golpe, aí elas agora estão mais tímidas, golpistas. Mas, enfim, esse tipo de evento aqui é um dos grandes motores do bolsonarismo, porque eles vendem com isso, né? A ideia de adesão total, de grande popularidade, né? Tanto é que não é à toa que o pai passou 4 anos fazendo campanha todo santo dia. Se vocês lembrarem do fôlego que era acompanhar o Bolsonaro no governo, ele estava fazendo ato de campanha todo santo dia. Eu acho que por isso, inclusive, a gente está estranhando a falta de fôlego nessa campanha agora, porque, né, o Lula não faz. Mas eu acho que faz. De achar morreu o burro. Não faz. Eu estava acompanhando o Bolsonaro todo dia, eu sei do que eu estou falando. De outras coisas não, mas de homem, de bolsonarismo eu entendo. Deixa a tia falar, tá? Aí tome fazer ato de campanha, né? Tome manter a base movimentada, engajada nesse grande partido sem registro no TSE, que é o bolsonarismo. Aí tome passar cartão corporativo pra lá e pra cá pra bancar motociata. Lembra disso? Tem gente que morre de saudade dessa palhaçada, mas tinha disso, tá? Nessa época. Porque eles precisam alimentar esse tipo de atividade. É inerente da classe política desse povo, que eu não vou falar o nome aqui pra ficar falando depois. Ah, tá gastando palavra à toa. Aí eu vou poupar vocês, tá? Mas só que tem um problema nisso tudo, né? Flopou. Flopou. E não foi pouco não, viu? Flopou tanto que até os cinegrafistas da campanha não tiveram nem como mudar o ângulo pra dar uma disfarçada assim, né? Dar uma fechadinha no ângulo, botar a câmera sobre o ombro, porque não tinha como, gente. Tinha buracos e mais buracos ali no calçadão, na avenida.
Quem já foi ali sabe como é. Tinha buracos e mais buracos. Então tem vídeo oficial da campanha por aí que você vê o Flávio discursando na frente de um buraco, assim. O povo lá tudo batendo palma, igual umas focas. E os buracos no meio. Né? Não, eu acho que eles nunca fizeram distanciamento social com tanto desgosto quanto fizeram agora. Porque agora eles estão sim fazendo distanciamento social. Não queriam fazer em 2020, 2021, estão fazendo agora. O drone, minha filha, o drone, para tirar foto, o drone, ele voava rasante, assim, ó, quase batendo na cabeça da galera. Porque realmente estava muito esvaziado, gente. Estava muito esvaziado. Porque eles, para vocês terem ideia, tinha gente fazendo o que eles sempre fazem de vez em sempre, que é divulgar foto e vídeo de evento antigo. Para mostrar que lotou e não lotou bosta nenhuma. E agora tem a ferramenta de IA, né? Aí eles usam a ferramenta de IA para aumentar o público, animar a foto. Querida, eu também sei fazer isso. Eu sei os caminhos que levam a esses resultados, tá? Eles botam lá no meio da imagem assim para dar uma disfarçada, mas flopou. Flopou muito. Para vocês terem ideia, né? A USP, né, o laboratório lá de monitoramento da USP, whatever, que fica desmentindo os números da Madonna e da Lady Gaga, eu tenho uma raiva. Mas a USP estimou 9 mil presentes lá no ato, né? E assim, o Pangaré chegava a reunir por ali 65 mil. Ou seja, o Flávio reuniu 15% do público que o pai deixou de herança para ele. E foi tão ruim o negócio, foi tão ruim a situação, que eles nem tentaram disfarçar, viu? Culparam o tempo ruim, culparam até o fato dele literalmente não ser o pai. Ou seja, né, tem todos os defeitos da família, mas não tem o carisma, suposto carisma, tá? E não tem o cheirinho, não tem o feromônio, não tem a essência para chamar os bestas para cercar ele em volta, assim. Aí algum carioca, né, algum floriense vai chegar pra mim e dizer assim, pô, Jaime, mas tava ficando com um tempo esquisito lá mesmo, né? Porque ninguém sabe qual hora que vai chover exatamente, carioca não gosta de sair com o tempo nublado. E se eu te disser que não foi fato isolado? Não foi não, não foi não, vou mostrar pra você. Dia 26 de julho foi o evento de lançamento em São Paulo, né? E começou com o estádio lotado. Eu não lembro qual era o estádio. É um estádio que eu já fui em São Paulo. Não lembro agora. É grande, tá? Começou com o estádio lotado, aí teve discurso do Tarcésio lá, riscaram um pentagrama invertido no chão, invocaram o Milei, né, da Argentina, surgiu ele, os cachorros espirituais dele, pra dar um sustinho lá no pessoal, né, e ficar pulando feito um tonhão. Teve vídeo do Netanyahu, né? Aí o pessoal aguentou tudo isso, suportou todas essas provações. Aí eis que o Flávio sobe pra discursar, né? Depois que a esposa dele foi lá, olha como meu marido é bonito, olha como meu marido é vacinado. Depois que ela faz tudo isso, né? O Flávio subiu no palco e o estádio começou a esvaziar. E o estádio começou a esvaziar. Pois foi, minha filha, não tô inventando não, pois foi. Começou a esvaziar, foi podre pra ele. A Folha, inclusive, fez um vídeo maravilhoso mostrando que a galera, ele tava lá falando no palco, né? Veja, ele é a atração principal do evento e o pessoal enrolando bandeira, dando as costas. E quem ficou todo mundo meio sem graça, assim. Ninguém tava lá muito empolgado com o que era dito e com o que via. E a reação geral era mais ou menos essa aqui. Lembrem que o Pangaré, ele arrotava, né? Ele fazia as conjunções fecais dele e o pessoal aplaudia como se estivesse vendo um discurso de deixar o Ulisses Guimarães passado. Nossa, grande orador, grande estadista. Né? Então, não teve isso dessa vez, não. Nem quando ele dá um beijo assim na esposa, sabe o momento de todo evento de político? Todo mundo ficou meio assim, nossa, coragem. Pois é. Aí, não, mas você tá sendo recalcada. Calma, calma que tem mais. Calma. É que isso que eu acabei. Gente, deixa eu terminar. Aí, né, eles foram pra Juiz de Fora. Quer dizer, tentaram chegar em Juiz de Fora. Que eles iam fazer... Eles fazem uma peregrinação, assim, que é o martírio do Messias. Porque, pra quem não lembra, foi em Juiz de Fora que o Pangaré levou a punhalada, né, de Adélio Bispo. E eles vão lá peregrinar na porta daquela Riachuelo para rememorar aquele fatídico 6 de setembro.
Aproveita, compra uma calça, uma camiseta, porque em toda foto tá lá Riachuelo, né? Mas só que o tempo tava ruim. E eles não conseguiram cumprir a agenda, né? Eles não conseguiram pegar o avião para chegar lá. E de fato, gente, de fato, né? Apurou-se e realmente o aeroporto fechou. Não estava permitindo voo por causa do clima. Mas, né, de acordo com as reportagens de quem estava aguardando a chegada dele lá, a adesão estava baixíssima. E aqui eu peço para você fazer um resgate. Lembra que o Pangarelli ia aos aeroportos do Brasil todo, virava aquele fuzuê. Nossa, eu tinha um áudio de uma amiga que ela estava esperando o voo. No dia que o Pangaré chegou no aeroporto, ela gritava no telefone comigo: Que ódio! Que ódio dessa gente aqui! Meu Deus! Tinha hora que ela só faltava gritar assim: Danusa Leão não disse nada de errado! Depois vocês googlam aí o que Danusa Leão falou sobre aeroporto e... Enfim, ela ficava puta com esse negócio. Mas era inegável, né, que o Pangarelli arrastava a multidão. Ele levava a galera de uma ponta a outra, sempre era muito bem recepcionado. E não tá tendo isso, né? Não tá tendo isso. Era pro povo, em tese, tá fazendo a festa. Era pra Fina Flor do Chorume tá se materializando em todo lugar que o Flávio tivesse indo, e não é o que está acontecendo, né? Então, de acordo com, inclusive foi uma reportagem do UOL que estava apurando, né? Tava fazendo a cobertura do evento do dia dele, aí ele conseguiu apurar, não tinha quase ninguém. Veja bem, não tinha quase ninguém para fazer a Via Crucis do Bolsonaro. Ai, recalque seu, Jaime, recalque meu nada, querido. Olha aqui, ó. Olha aqui, no dia 19 agora, eles fizeram um evento, atenção, em Minas Gerais, tá? Terra de Nicolas Ferreira, o maior influencer político do Brasil, certo? O que tem a maior penetrabilidade na juventude, nas redes de vídeo compartilháveis, de vídeos curtos. Ele é dessa terra, de Minas Gerais, né? E eles fizeram esse evento, dia 19, no estádio. E já começou o evento com as arquibancadas laterais cobertas com lonas patrióticas verde e amarela, né, para esconder o flop. E o evento em si, que era para começar numa determinada hora, vamos supor que era 7 da noite, começou 8h15, porque aparentemente o pessoal estava esperando formar um mínimo de quórum ali para não ficar tão feio nos vídeos, né? E o quórum não chegou, menina. O quórum não chegou. Nem a presença de Nicolas Ferreira, o luva de banqueiro, né? O maior influencer político do país. Nessa voz da juventude, que é liderança das redes sociais, mudou a situação do Flávio. Pois é, minha gente. Nem o Nicolas lá fazendo o papel de liminha, de animador de palco, flopou. Pra quem é muito jovem, tinha um programa chamado Domingo Legal com o Gugu. E no programa Domingo Legal com o Gugu, ficava lá o público, né, das caravanas que chegavam lá. E tinha um homem de boné que ficava forçando o povo a bater palma de piada sem graça e tudo mais. Era o Liminha. Pois foi, nem o Liminha do PL ajudou a tirar do flop. Flopou igual. Fora que também teve adesivaço em Belo Horizonte, e aqui eu peço licença a vocês para fazer um parênteses. Belo Horizonte, na eleição de 2018, foi um dos grandes polos do bolsonarismo, tá? No sentido de grandes movimentações, grandes articulações. Tinha até um QG, que até hoje não ficou muito claro, que se chamava QGBH, que até hoje ninguém explicou direito como é que aquilo foi financiado. Era um QG praticamente irregular, galera, que fazia panfletagem, adesivagem de carro e tudo mais, né? Enfim, que era super movimentado. Todo mundo, Carla Zambelli, eu acho que a Joyce também foi. O Flávio não chegou aí, mas o Flávio fez um vídeo indicando o pessoal a ir lá. Sendo que o QG tava todo irregular, menina, no TSE, deixar pra lá, né? Cada um sabe o que faz. Enfim, teve esse adesivaço lá em BH e não deu nem 100 pessoas, assim, de acordo com a reportagem, tá? Não deu, não deu. Tá, Jaime, foda-se, calma, foda-se não, porque é importante a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso mostra um problema seríssimo pra eles, porque tava bem, ele teve a transferência de votos mais rápida registrada na história, tá? Isso a gente precisa admitir. Mas ele não precisa apenas receber a transferência de votos, ele tem que manter, né? Ele precisa provar que herdou não só os votos do pai e o sobrenome, né? Ele tem que provar que é digno de carregar o bastão para conduzir as ovelhas da direita brasileira, entendeu?
Será que ele tem força pra tocar esse berrante? Não sei. Não sei, a primeira semana foi ruim pra eles, tá? Muito ruim. Porque assim, agora vê o momento. Eu leio livros de vez em quando, por incrível que pareça. Existe um teórico, né, que o pessoal que estuda bolsonarismo e política em geral, ele é um sociólogo, eu não sei. Ah, não sei, joga no Google, o nome dele é Charles Tilly, tá? Charles Tilly. Não é parente da Jennifer Tilly, a noiva de Chuck. Eu já pesquisei. Que vez ou outra ele é citado nos estudos sobre bolsonarismo, ele diz que, basicamente, movimentos políticos precisam demonstrar força exibindo unidade, número e compromisso. Certo? Unidade no sentido de nós somos uma ideia só, unida, né? Nós somos volumosos e nós temos compromisso de levar essa ideia adiante. Entendeu? Ainda mais um movimento político populista, né? Como é o de extrema-direita, do bolsonarismo, precisa disso. Porque, no fim das contas, é aquela palavra com F que eu não quero falar aqui, porque às vezes outra aparece a pessoa pela. Ai, fica gastando essa palavra à toa, né? Aí depois, quando vier o de verdade, quero ver do que vocês vão chamar. Tem uma querida colunista da Folha que ela deu essa relinchada uma vez sobre o golpe do 8 de janeiro. E aí, a gente vai vendo, né, os desdobramentos da trama golpista. Inclusive, tem um livro aí lançado. Não vou dizer o nome, não. A editora não mandou pra mim. Vou dizer o nome, não. Mas tem um livro aí de um participante que foi chamado pra fazer parte da festa da Selma. E ele disse, cara, não, obrigada. Cara, não. Né? Eu queria saber se ela vai ler esse livro, essa pessoa X. Mas, enfim, voltando, né, ao Charles Tilly. Né? O movimento político como o bolsonarismo, ele precisa passar essa imagem o tempo inteiro de que nós somos muito. Olha como nós estamos juntos, olha como a gente está mobilizado para transformar esse país. Você não vem com a gente? Como assim? Porque, gente, é muito sério, tá? É imagem no sentido foto, vídeo, slogan, design, tudo isso é mensagem também, tá? Você pode não interpretar as intenções da pessoa ali que montou, mas ela precisa te passar uma sensação. E essa sensação atinge o teu subconsciente, né? Aí que vem o problema. Bora lá. Se o Flávio aparece com 30 e tantos por cento no primeiro turno, na pesquisa, e não consegue botar a gente na rua, eles caem na própria armadilha que eles criaram. Sabe aquele papo de que, se o Data foi, se o Bolsonaro tem 30% é porque ele já tem 50%, que eles adoram espalhar por aí? Então, a contranarrativa deles para justificar essa lorota era justamente esses atos nos aeroportos, essas movimentações de rua, que o Flávio não tá tendo. E agora? E agora? E agora? Tem mais uma coisa. Tem uma galera de esquerda, que eu gosto de chamar de esquerda sequelada, porque é a esquerda que saiu muito ferida de 2014, 2018, e ela tá traumatizada até hoje, assim. E ela acha que todo momento vai vir uma facada, assim, de trás da direita, da extrema-direita, e que a extrema-direita tá tentando enganar ela o tempo inteiro, que ela vai ser vítima de mais um golpe, que ela vai sofrer mais um impeachment, que ela vai sofrer mais uma eleição do Bolsonaro, aí ela fica nervosa o tempo inteiro. Passaram mais de mês enchendo o saco, dizendo assim, isso daí dele com a Michelle Bolsonaro é combinado pra eles, no fim, fazerem as pazes. Eu não sei o que eles ganham com isso. Ninguém nunca me deu uma explicação racional sobre o que raios eles ganhariam fingindo isso, tá? Mas, olha só, eles de fato fizeram as pazes, como era sabido que em algum momento eles iam fazer. Né? Afinal, ela vem candidata ao Senado. Ela vai precisar do PL, ela vai precisar dele em dado momento. Só que, né? Qual o nível de engajamento que ela está emprestando à campanha? Ela até agora gravou um vídeo, né, com ele. Um vídeo super protocolar. Um vídeo super... Parece coisa de décadas atrás. Parece coisa de 2010, 2015, assim. Que é aquele vídeo no Chroma, né? Os dois falando no fundo, assim, que fica passando as imagens atrás. Né? Totalmente na direção contrária, oposta do que a direita faz, inclusive melhor que a esquerda, que é conteúdo nativo. E ela lá gravando, falou blá, 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 uísque sachê, não sei o quê, e foi embora. O que se sabe é que a Michelle, né, ela tem o braço de articulação que vem das candidatas, né, do PL Mulher, que foi
a divisão do PL que ela praticamente fundou, e nas igrejas, né? Aí a gente vai ter que ver. Mas até o momento ela não tá muito engajada, não. Inclusive, para quem tava querendo mostrar a união, não durou 2 dias a língua presa dela. Porque ela já tava postando que não concorda com o Ciro, que acha que é um erro. Ou seja, o motivo da briga ela não deixa passar. Ela, eu continuo brigada, eu continuo achando errado. Continuo e tô aqui do lado do Flávio porque a gente é um inimigo maior. Ou seja, é um discurso que é super motivador, só que não, né? Só que não. Aí sobre as demais campanhas, né? Tem que falar, gente, tem que falar. Vamos manter, né? Vamos manter o decoro. Vou falar só de 3, então. Vou em todas não. Desculpa, vou em todas não. Mas a agenda do Caiado. Pensa que aqui o podcast só foca nas piores, tá? Aí se não apareceu aqui é porque a sua campanha é linda e maravilhosa, beleza? Mas a campanha do Caiado ela começou de um jeito muito engraçado, para quem não estava acompanhando, né? Porque no evento que tava o Caiado e o Kassab, para quem não sabe, gente, o Kassab bota José Disseu, Renan Calheiros e Gilberto Kassab. Vocês estão no prédio pegando fogo no último andar. Se você encontrar com um dos 3 e eles estiverem indo para algum determinado caminho, pode seguir. Você vai escapar. Pode seguir. Se eles falarem assim, não, pode pular da janela, mas é muito alto, a gente tá no 30º andar, pule. Você vai dar nada assim pra você. Pode pular. Então é o tipo de pessoa que você tem que sempre prestar atenção no que está falando. O pessoal fala assim, mas o Kassab não faz nenhum presidente. Aí fica a grande questão, o Kassab quer fazer presidente? Ou o Kassab não é poderoso o suficiente do jeito que ele tá, mandando e desmandando nos bastidores? Tem que ver isso aí, gente. Poder, né, exercido nem sempre é poder exposto. Viu? Mas voltando, o Kassab é vice do Caiado, né? E tá lá o Caiado no evento se apresentando, muito provavelmente falando em terceira pessoa, que me dá uma agonia quando esse homem começa a falar em terceira pessoa. E aí ele fala assim, não, galera, basicamente ele fala assim, não, o Centrão não tá neutro, não. O Centrão tá todo com o Lula. Aí fica assim, o Caiado falando que ele é alternativa, e o Kassab falando, não, mas então, o Centrão tá com o Lula. O Centrão tá com o Lula, entendeu? E aí, né, lógico, em que pese, a ideia, né, é que ele tava vendendo ali na teoria um lance que assim, não, a gente tem que se unir, porque se o Flávio for contra o Lula, o Flávio vai perder, porque o Centrão vai estar todo com o Lula. Então aqui o Caiado talvez seja a melhor alternativa para quem quer derrotar o Lula. Só que, cá para nós, o Kassab ele tem esses anos de trajetória toda, e não é porque ele se atrapalha nas palavras. Sabe, ele não se atrapalha nas palavras, ele não é bobinho. Ele não é bobinho. A impressão que, lógico, todo mundo ouviu essa frase, tanto na esquerda quanto na direita. Ninguém é bobo também, todo mundo entendeu o recado. Certo? Tava o povo da campanha do Flávio tudo se rasgando aí. Por que você tá falando isso? Não sei o quê. Aí o Kassab metiu uma nota lá dizendo, gente, né? Não foi bem isso que eu falei, não. Mas também meio nem aí. Vocês procurem a nota se vocês quiserem ler. Mas é isso, gatinhas, né? O Caiado, ele tá tentando chegar no segundo turno e o Kassab, ele tá querendo garantir que, independente de quem chega lá, ele guarde o cartão dele pra ligar. Ó, ligue pra mim, viu? Ligue pra mim. E só pra lembrar, galera, vocês lembram que em 2018 o PT teve uma baita de uma dificuldade de formar coalizão, que quase que veio de chapa pura, e aí pegaram a Manuela Dávila pra vice. Vocês lembram disso, né? Quem tá passando por isso esse ano é o PL. O PT tá com a coligação, que é PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, tá? O Flávio Bolsonaro e o PL estão vindo sozinhos, porque levou bota do PP, do Republicanos e do União Brasil, né? PP é progressista, porque, enfim, mudam de nome o tempo todo, e aí eu esqueço. Lembrando que na eleição de 22, né, o Pangarelli veio
com o PP e o Republicanos e ficou sem nenhum partido agora, assim, para fazer participação. E por que isso é ruim, galera? Para formar palanque. O candidato, né, ele pode ser o diabo na terra, ele não consegue ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Então, quem leva a campanha, a candidatura para as regiões, quem faz o corpo a corpo, são os candidatos das coligações, certo? Principalmente em cenário de segundo turno. E aí não tem palanque, querida, não tá tendo palanque, principalmente, né? Porque o Republicanos declarou neutralidade. O PP, né, declarou neutralidade. O Podemos declarou neutralidade. E o que é pior, gente, essa declaração de neutralidade, ela vem antes mesmo do primeiro turno. Ela começa antes do primeiro turno. Por quê? Porque o pessoal lá tá sentindo que tem água no sangue, em vez de ser sangue na água. Tem água no sangue. O pessoal, pela perspectiva deles, vê que é muito mais oportuno declarar neutralidade. E aí, seus determinados candidatos façam as escolhas que melhor forem adequadas aos seus territórios, né? Aí a gente tá voltando ao Brasil de antigamente, porque pra quem é muito novinho, eu sou novinha também, mas pra quem é muito novinho, essa história de esquerda e direita é uma invenção nova aqui no Brasil, tá? Pro povão, tá? Não era uma coisa, nunca teve essa limitação assim, sabe? Do que era esquerda, do que era direita, isso é pauta importada dos Estados Unidos. Tá, eu sei que não é pauta importada, galera. Mas a gente não costumava enxergar as coisas por lados, digamos assim. Então era muito natural você ver uma chapa, por exemplo, no município, né? No estado, que era formada pelo PT e pelo PSDB. No Brasil, no nacional, não fazia sentido nenhum, mas no regional fazia sentido até demais. Hoje em dia, se a gente vê um negócio desse, a gente fica, meu Deus, como é possível? A gente vai lá escolhendo, por que vocês estão se unindo com fulano, com Beltrano, não sei o quê. Mas antigamente era normal. Tá? Então, eu acho que vai acontecer muito disso. Por aí. Até isso não tá entregando, assim. Eu, pelo menos não vi nenhuma treta muito grande, assim, sobre coligação até agora. Eleição chata. Chata! Enfim, vamos ver no que vai dar, né? Teve a campanha do Zema também, que, como vocês podem adivinhar, a cara dele chatérrima. Talvez o ponto mais relevante da campanha dele tenha sido ele se encontrar com as pessoas, né? Que foram vítimas das bets, assim, legal, boa iniciativa. Eu acho que o Brasil todo tem que se unir contra as bets mesmo. Tem que se unir contra as bets e depois contra o sertanejo. Mentira. Mas, ou não sei. Tem que investigar. Lembrando que o Zema foi um dos primeiros a romper com o Flávio lá no começo da exposição do caso do Banco Master. E depois teve que afinar, porque o eleitorado do Zema é muito parecido com o eleitorado do Flávio. Então ele não pode bater muito, né? O Caiado, por incrível que pareça, ele é quem mais fica jogando charada pro Flávio. Porque o Caiado não é besta nem nada. Ele sabe que a eleição desse ano é do Flávio ou do Lula, ele tá disputando 2030. E aí, o Zema não. O Zema fica nessa, em banho-maria, pra ver no que vai dar. E por último, a campanha do Renan Santos, do Missão, gente. Do Partido Missão. O que acontece? Né? Uma das plataformas do Renan Santos, do MBL, é linha dura contra o crime organizado. É prendeu, matou. Prendeu, matou. Aliás, esse slogan, eu não queria falar nada não, tá? Mas se você fosse aprofundar nas discussões sobre voto de indeciso e tudo mais, esse lance de prendeu, matou não pega ninguém não, viu? Não pega ninguém mesmo, por incrível que pareça. A gente pensa que o Brasil tá entregue à barbárie. Tá, talvez esteja, mas não tanto quanto a gente pensa. No grupo focal mais perto de você, tá? Essa informação. Mas aí o que rolou? O Renan Santos foi num bairro chamado Grotão, na Paraíba. Alugou um trator, né? Posicionou as câmeras dos assessores para fazer o vídeo. E falou que a gente tá removendo a barricada da facção criminosa daqui, porque a gente vai ser linha dura, não sei o que, não sei o que lá. No vídeo, né? O vídeo aceita tudo. O sensor do iPhone, do Android, aceita tudo. Só que tem um pequeno problema. No dia seguinte, né? A Secretaria de Segurança Pública da Paraíba
E, né, a polícia chegaram e disseram assim: não, então, isso aí não é uma barricada de facção, não, isso aí era entulho. Ou seja, né, a operação contra o crime organizado ficou uma operação catatreco, né? Virou uma operação catatreco. Então é isso, meninos, meninas. Esse daqui foi só um episódio flash pra acelerar, né, a pauta, que eu sei que tô com muita pauta atrasada e eu vou voltar com o podcast, eles querendo ou não. Tanto que esse aqui tá com edição diferente, porque eu nem passei pela editora, eu resolvi publicar por conta mesmo e xablau. Então vocês muito provavelmente vão ver o ruído, o áudio assim instalado, mas antes feito que perfeito, né? Então é isso, esse aqui é o pior das eleições. A gente volta a qualquer momento com mais informações da delícia da festa da democracia, que tem lá seus custos. Então, você tem uma pauta regional para mandar para nós? Mande para o pior das eleições@gmail.com. Eu falei o pior das eleições@gmail.com. Ou mandem lá no Telegram, mesmo usuário daqui. E é isso. Até a próxima. Tchau.